Obrigado, pastor Sérgio. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem tem uma Bíblia, por favor, eu quero abrir com você no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 25 até o 31. Abra sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 25 ao 31. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas todas as prisões. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas das prisões, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Amém. Muito obrigado. Tomeis o vosso assento. Deus seja louvado, Deus seja glorificado por esta manhã tão abençoada, tão inspiradora, que o Senhor nos traz à sua casa para juntos nós louvarmos a Deus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de retornar aqui mais uma vez e estar com os amados irmãos. Louvar ao Senhor pela vida do pastor Senésio, que Deus tem colocado na frente deste trabalho aqui. Obrigado pelo carinho, pastor Senésio. Pastor Levi, Deus abençoe. Todos os demais obreiros e pastores que aqui estão. Nossa gratidão ao Senhor Jesus. Ele é bom e Ele é maravilhoso. Queremos agradecer, como já falou aqui minha esposa, irmão Jairo, irmã Gúbia, que tem nos recebido ali naquele quarto abençoado, no quarto alto, né? Diz Atos que eles subiram no quarto alto. E ali tem uma presença especial de Deus. Muito obrigado, Deus abençoe. Irmãos amados, eu quero agradecer a Deus e louvar ao Senhor por este culto missionário. E, na verdade, nós estamos envolvidos com missões 24 horas por dia. Estamos trabalhando para Jesus enquanto é dia, antes que a noite venha. E poder estar trabalhando em missões e vir em uma igreja que faz missões, aí se completa. Aí se completa, como dizia minha mãe, junta a fome e a vontade de comer. Então as coisas se juntam e a coisa avança. Agora o difícil é quando você vai para falar de missões em lugares que eles não querem saber de missões. Aí é pesado. Eu já fui em lugares que quando eu quis falar de missões não deixaram. Tem lugares assim, irmãos. Mas a minha alegria de poder estar aqui e compartilhar com os irmãos. Nós estamos trabalhando para Jesus desde a nossa adolescência, nossa juventude. Eu entreguei toda a minha vida para Deus, desde a minha tenra idade. Fui batizado com 11 anos, com 12 anos Jesus falou a primeira vez comigo, e não foi num grande congresso, não foi numa grande conferência, foi no meio da roça, foi lá no meio do mato. Eu venho de uma família do interior do Rio Grande do Sul, muito pobre. Nossa casinha era de chão batido, de terra, de lampião, não tinha energia. Nós morávamos em terras do meu avô e eu sou de uma família de 11, é um punhado de gente, era 12. E faleceu um, ficou 11. Ano passado, ano retrasado, perdi uma irmã, nós ainda estamos em 10. Mas em casa só estava eu, meu irmão mais novo, meu pai e a minha mãe, trabalhando na roça. E nós fazíamos culto doméstico todas as noites, culto em casa. Temíamos ao Senhor, mesmo naquelas
distâncias lá. E uma noite daquelas, Deus veio naquele culto doméstico, à luz de lampião. Eu glorifico a Deus porque Deus se manifesta. Ele vem ao nosso encontro. E eu glorifico a Jesus pela palavra que ele disse: não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Marcos 3,13 diz: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Então ele quis me chamar, porque eu não tenho condições nenhuma. Lá no meio da roça, naquela noite de oração, o Senhor usou a minha mãe, e ela veio e pôs a mão sobre a minha cabeça, e o Espírito Santo revelou tudo o que tinha para fazer na minha vida. 12 anos, não entendia muito as coisas, mas eu tinha sede de Deus, eu queria Deus. Mas era tão pobre, irmãos, que o meu chinelo era pneu que o meu pai cortava. Papai cortava um pedaço do pneu, botava 2 cordinhas e esse era o meu chinelo. Ele me disse para sair da escola quando eu tinha 12 anos, porque não tinha dinheiro para comprar caderno e nem lápis. Era uma tristeza, era uma situação difícil. Depois daquela noite eu voltei para a roça. Estou arando a terra com os bois, nos morros, nas montanhas. Pesado, menino de 12 anos, fraquinho, lavrando a terra. Eu estou trabalhando e pensando no que Deus tinha falado através da minha mãe. E eu parei e pensei, daqui a pouco eu vi uma voz que disse assim: ei, o que você ouviu ontem nunca vai acontecer. Esqueça, vocês são pobres, aqui é o teu futuro, esta é a tua roça. Eu continuei lavrando, era boi, lá vai eu trabalhando. Lá na frente outra voz: ei, sou Deus que prometo e cumpro as minhas promessas. Aguarde o tempo, porque o tempo vai chegar. Oh, glória! É esse Deus que estamos aqui servindo nesta manhã. Eu fiquei confuso. Quem é? Qual a voz? Parei. Aí o Senhor se fez claro para mim. E eu era um menino de 12 anos, eu levantei os olhos para o céu e eu gritei: Deus, se és tu que falas comigo, me dá um sinal, me batiza com o teu Espírito Santo, aqui e agora, na roça, irmão. A gente não pode brincar com Deus, irmão, o céu se abriu na hora, desceu fogo do céu, e eu fui batizado com o Espírito Santo atrás dos bois. A glória de Deus desceu. E eu comecei a falar em línguas estranhas. Os bois ficavam me olhando, se eles pudessem falar, ele enlouqueceu. Parei ali, desci correndo para casa. Quando a minha mãe viu eu chegando em casa gritando: meu Deus, o que houve? O que aconteceu? Quando ela me ouviu falar em língua estranha, ela começou a adorar a Deus. E eu dizia: mãe, Deus existe e Ele fala. Deus é fiel na sua palavra. Aleluia. E ali o Senhor começou a trabalhar em nossa vida. Muito cedo, logo saí da roça com propósitos de Deus. E o Senhor nos enviou ao campo missionário. Estamos cruzando as fronteiras das nações no mundo, levando a palavra de Deus. E o Deus que nos chamou, chama você também. E o Deus que apontou o dedo para mim, aponta para você também. E Ele diz: o que disse para mim, aguarde o tempo, porque o tempo vai chegar. Aleluia. Nós estamos coordenando missões em 9 países hoje, 9 nações. Eu tenho visto a mão de Deus estendida. O que temos é apenas a nossa disponibilidade e o desejo de fazer a obra do Senhor. E o resto é Deus quem faz. Entramos para a janela 1040 dos povos não alcançados pelo Evangelho nas regiões áridas no norte da África. Chegamos à Europa. Estivemos alguns anos socorrendo a Índia. O Senhor nos levou à China. E assim fomos trabalhando e vendo a mão de Deus estendida, o nome do Senhor sendo glorificado. E eu ando apavorado com Deus, irmãos, porque cada vez que a gente mergulha, como disse Paulo, mais profundo fica.
Paulo ia mergulhando e ele gritou: ó, riquezas insondáveis, que quanto mais você tira, mais sai, mais Deus tem para dar. Aleluia. Eu não consigo entender o crente limitado, irmãos. Nós não temos limites. Na despensa de Deus, na presença de Deus, não há limites. Quanto mais Ele te dá, mais Ele tem para te dar. Quanto mais você recebe, mais Ele quer te dar. Eu queria declarar nesta manhã, porque eu sinto a graça de Deus aqui. A partir deste ano não haverá mais limites. Não conheça limites, avance. Aleluia. E estamos na outra segunda-feira viajando a Mali, onde temos uma cruzada anual que realizamos para a glória de Deus, entre vilarejos e lugares que ainda não conhecem Jesus. Temos uma base ali, trabalhamos com alguns orfanatos, estamos construindo um orfanato para mais de 100 crianças já, e trabalhamos socorrendo um outro orfanato na República do Níger, com 80 crianças, e são mais de 120 o total, são crianças que vivem nos orfanatos integralmente, ganham alimentação, moradia, escola, roupa, calçado, saúde, principalmente a palavra de Deus. E são filhos de animistas, de muçulmanos, de feiticeiros, mas estão todos salvos em Cristo Jesus. Isto é o que conta. Aleluia. Então nós queremos rogar as orações dos irmãos por esta viagem, para que o Senhor nos guarde e nos dê uma cruzada abençoada ali. Há uma tensão na região, muito da perseguição no norte, por causa de grupos extremistas, mas lá no sul e no centro, onde estamos, há uma segurança, onde podemos realizar a obra de Deus. Em Mali, no Níger, vamos a Níger também, são países paupérrimos. E entramos no deserto do Saara. Eu tenho que me cuidar às vezes para falar algumas coisas, porque eu sei que os cultos, na maior parte, são transmitidos online, e há algumas informações que nós não podemos dar. Então, nós estamos dentro do deserto do Saara, em lugares e países onde é proibido falar de Jesus. Mas ali nós estamos, e o Senhor está sendo glorificado. O próprio Cristo está aparecendo para eles lá no deserto, revelando-se a eles de uma forma extraordinária. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Eu estive nestas regiões e eu vi o que Deus está fazendo ali, debaixo das covas, no chão, cavocando embaixo da terra para se esconder, para poder ler a Bíblia e falar com Jesus. E os irmãos ali, alguns têm sido torturados, alguns têm sido condenados à morte nesses países, mas eles não desistem da fé em Cristo Jesus. É lindo de ver o que Deus faz na vida dessa gente, irmãos. Eles caminham com Jesus, eles andam com Cristo. Eles me disseram: pastor, Jesus é real e está vivo, Ele vem aqui falar com a gente. É uma intimidade com Deus, de uma forma que eu nunca vi na minha vida. Eu desci numa cova, para baixo do chão, para estar com eles em oração, e a glória e a presença de Deus que eu senti ali, eu não senti em lugar nenhum do mundo. Tanta graça de Deus dentro daqueles buracos ali. Eu disse: Deus, o que é isso? O Senhor me disse: eu não faço acepção de pessoas. Onde alguém me adorar, eu estou ali. E é aqui que eles me adoram. Aleluia. E é aqui que eu estou. Coisas tremendas. Eu estava conversando com um nativo desta região, que eu não vou dar nomes aqui. Ele me falou como Deus o salvou, e ele vive lá, mas vive numa situação desumana, porém com gozo no coração. Isso é que me chamava a atenção. Ele me levou na casinha dele, irmão, não tinha nada, só um fogareirinho do chão, um borralho que chama, uma panelinha em cima, não tinha nada dentro de casa. E ele, com um sorriso, me convidou: pastor, vamos orar e vamos nos alegrar. Aí eu perguntei, digo: alegrar por que motivo? Primeiro ele disse: pastor, se alegre comigo, não chore. Eu quis chorar ao ver a situação que ele estava vivendo. Se não chore, vamos nos alegrar. Eu disse: mas por quê? Ele disse: meu nome está escrito no livro da vida. Eu vou morar no céu com Jesus. Isso aqui tudo vai ficar, eu estou me preparando para ir para lá.
E ele me disse: está escrito no Novo Testamento, porque ele só tem o Novo Testamento, eles não têm a Bíblia completa, ele só tem o Novo Testamento. Ele me disse: está escrito aqui que naquele dia o Senhor servirá uma mesa, e nós vamos sentar, e Ele mesmo vai nos servir. E é para lá que eu estou me preparando, para este grande dia, disse ele. E ele começou a me relatar como ele aceitou Jesus. Ele era de uma família muito radical, islâmica, dos extremistas. E quando ele se converteu, ele foi falar com o pai dele disse: não, você não pode, você está proibido, eu não aceito, e você deve estar brincando. Ele disse: não, Jesus entrou no meu coração, e eu sou cristão. O pai disse: então você vai pagar um alto preço. O próprio pai amarrou ele com arame farpado, tirou toda a roupa dele, levou para uma casinha e deixou ele fechado ali. Bateu nele 3 dias e deixou sem comer e sem beber, para que ele negasse, abandonasse a Cristo e voltasse às práticas do islamismo. Ele disse: não, o Senhor pode me matar, mas eu não posso mais voltar atrás. Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. O pai ficou tão irado com ele, deixou ele mais 5 dias amarrado, sem comer e sem beber. Bateu nele de novo, pegou um ferro grande e uma marreta e cravou no joelho dele. Ele me mostrou o joelho todo arrebentado, cravou em cima, saiu embaixo o ferro. E o pai começou a torcer o ferro dentro da perna dele e disse: negue, volte ao islamismo, eu vou arrebentar a sua perna, você não vai mais caminhar. Ele disse: pode me matar, mas eu não volto atrás. Aleluia. Depois que o pai torturou muito ele e viu que não tinha mais como, disse para ele: tá bom, você não vai mais voltar atrás, se não vou. Pegou ele, amarrou uma corda nos punhos dele e saiu arrastando ele. Ele me contava em lágrimas. E saiu arrastando ele, foi ao deserto. O deserto é só areia e sol de 50 graus, 60 graus de calor. Ninguém sobrevive no deserto. Ele pegou o filho e levou até um certo ponto do deserto e disse: este é o seu caminho, siga ele e nunca mais volte, você não é mais meu filho. Ou seja, morra. Levou ele para a morte. E ele disse que saiu caminhando. Ele disse: pastor, eu estava muito fraco, saí sem roupa, me arrastando no deserto com ferro na perna, arrastando, porque o pai não tirou o ferro, deixou o ferro cravado. Ele saiu arrastando a perna. Ele disse: lá numa altura ele teve forças e arrancou aquele ferro da perna. E ele foi andando. Ele me disse: pastor, eu fui andando quanto deu. Eu me deparei com um pezinho de tamareira dentro do deserto, que é a única planta que resiste ao deserto. Eu estive naquelas regiões, é terrível demais. Ele disse: eu vi uma sombra debaixo daquele pezinho de tamareira, me escondi debaixo e eu ia morrer. Quando eu estava morrendo, eu cavei um buraco embaixo daquele pé de tamareira com as mãos, joguei areia na minha cabeça e gritei: Jesus, não me deixe morrer. Eu ainda quero falar do teu amor, ó fé inabalável. Eu ainda quero falar do teu amor. E ele disse: pastor, eu desmaiei. Eu pensei que eu tinha morrido, me disse ele. Só areia e vento. Eu parei na madrugada dentro do deserto do Saara, parece que o céu desce. Aí eu lembrei de Abraão, que quando Deus mandou ele contar as estrelas, no deserto você vê nitidamente as milhares e milhares de estrelas. E ele disse: pastor, quando eu estava deitado, não sei quanto tempo eu fiquei desmaiado. Eu acordei com alguém me chamando, tinha um senhor batendo no meu ombro. E esse senhor me acordou e me chamava pelo nome. Quando eu abri os olhos, ele estava na minha frente. E ele tinha roupa, água e comida. Não tem nada no deserto, só tem areia. Mas ele estava ali com um turbante na cabeça. Não vi o rosto, só os olhos. E ele me disse: coma, beba água, vista a roupa e prossiga. Eu estava com muita sede, tomei a água, vesti a roupa
E comecei a comer, comi muito rápido, a comida era muito boa. Eu imagino que deveria ser muito boa. Ele disse, quando eu terminei de comer, levantei os olhos para agradecer, saber quem era, de onde era, não tinha ninguém. Não havia sinal de pessoa. Eu disse, eu enlouqueci, saí procurando rastro na areia para saber de onde ele tinha vindo. Não tinha rastro nenhum. Eu disse, Deus, o que houve? Aí eu ouvi a voz de Deus que me disse, eu ouvi o teu grito. Eu enviei o meu anjo para te socorrer aqui no deserto. Aleluia. Eu creio no que está escrito aqui. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para cuidar de nós. Ele vive lá, está com alegria falando de Jesus. Aleluia. É bom demais servir a Deus, irmãos. E o que Deus está fazendo no mundo é extraordinário. E tudo isto é o prelúdio do arrebatamento da igreja. Jesus voltará em breve. Jesus voltará em breve. Aleluia. Então, irmãos, nós estamos nesses grandes desafios. Eu estou construindo este orfanato e nós estamos trocando uns tijolos aí. Eu estou numa campanha dos tijolos. Nós estamos no segundo piso do primeiro prédio e no final, se você quiser nos doar um tijolo, tem uns tijolinhos ali que você pode levar para sua casa, tá bom? Você procura ali atrás a minha esposa. Você pode dar $5, $1 milhão, o que você quiser dar por um tijolinho, você leva, é um chaveirinho de tijolo e vai nos ajudar a colocar tijolos lá no orfanato. Eu creio que logo vamos estar concluindo esse projeto para a glória de Deus. A igreja aqui já tem mandado uma contribuição, uma oferta, eu quero louvar a Deus por isto. Queridos irmãos, eu quero meditar na palavra de Deus, rapidinho aqui, nesse texto que nós lemos, sobre a agenda de Deus. Diga comigo, a agenda de Deus. A agenda de Deus não é a nossa agenda. É Ele, como disse aqui o pastor Jairo, é Ele quem manda, é Ele quem determina, é Ele quem controla, é Ele quem guia. Nessa passagem bíblica, quando nós olhamos o contexto, Paulo, ele se separou de Barnabé e agora ele está com Silas, Timóteo e Lucas. Os homens que estão acompanhando Paulo. E Lucas é o que escreveu também o Evangelho, e está escrevendo Atos dos Apóstolos. Lucas, como todos conhecem, ele tem o conhecimento de Paulo nesta ocasião, nestas viagens, e ele vai viajar com o apóstolo Paulo. E quando eles estão projetando para ir pregar na Ásia, Paulo queria ir para a Ásia evangelizar, se prepararam e saíram. Quando eles saíram, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor impediu eles de ir para a Ásia, porque quem comanda é o Espírito Santo. É Ele quem diz para onde você deve ir, quando você se submete a Ele. O Espírito Santo impediu, mas eles não iam pregar, mas eles não iam evangelizar. Não é uma coisa boa? Mas tem que ser de acordo com a vontade do Senhor, com a vontade de Deus. Às vezes, irmãos, a gente pensa que tudo é Satanás que impede que as portas se fecham. Não, tem coisas que é o próprio Deus que coloca a porta fechada, porque não é ali o projeto dele, não é ali a obra dele. E veja a importância de obedecer à direção do Espírito Santo. Se Paulo não tivesse obedecido a ordem que o Espírito deu aqui, nós talvez não teríamos recebido a mensagem de salvação. Porque Paulo é orientado por Deus quando na noite ele tem aquele sonho, aquela visão, e um varão macedônio aparece para ele e diz: levanta-te, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo obedeceu à visão e veio para a Europa. No lugar dele ir para a Ásia, ele vem para a Europa. E os missiólogos, os estudiosos, quando você estuda a história da igreja, você chega à conclusão de que se Paulo tivesse ido para a Ásia,
talvez hoje nós viveríamos a realidade que a Ásia vive, sem o Evangelho, sem Cristo Jesus. Mas como ele obedeceu à orientação do Espírito e veio para a Europa, a partir dali então o Evangelho começa a se espalhar pela Europa, vem para as Américas e toma conta, e nós estamos aqui nesta manhã, porque um homem obedeceu à visão de Deus. Quando Deus te direcionar, quando Deus falar com você, obedeça, porque gerações serão beneficiadas. Gerações serão beneficiadas com a orientação do Espírito Santo. Paulo mesmo escrevendo, ele disse: tudo ou todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando andamos no propósito do Senhor, Deus nos direciona em todas as coisas. Aqui nós temos uma ação clara do Espírito Santo na viagem. Irmãos, nós não seguimos pela cabeça dos outros, nós não somos piolho que anda conforme a cabeça dos outros. Nós temos uma direção clara de Deus para a nossa vida. Nós temos uma direção clara de Deus para aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós, porque Ele tem uma obra na minha e na sua vida. E ficarmos no lugar que Deus nos quer é a coisa mais extraordinária que tem. Não tem coisa melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Mesmo que às vezes o centro da vontade de Deus custa caro, tem sacrifício, tem preço a ser pago, mas há gozo, há paz e há alegria. Porque pior é você estar fora da vontade de Deus. Você pode estar bem confortado, bem acomodado, você pode ter dinheiro, você pode ter tudo o que aqui embaixo necessita, mas você não tem paz, você não dorme tranquilo, há uma voz interior que sempre lhe cobra alguma coisa. Isso para mim não é vida, isso para mim não é ter tranquilidade. Agora você pode estar numa casinha de barro, feita de palha, mas se é o centro da vontade de Deus, há gozo, há alegria, há paz, há força. O importante é estar no centro daquilo que Deus quer para você. Paulo está sendo direcionado. E estas circunstâncias vêm para que cumprisse um propósito de Deus na vida dele. Às vezes, irmãos, a gente pensa que pode mudar a vontade do Espírito Santo, ou pode mudar a agenda de Deus. Não, ela é definida. Tem coisas que Deus até vai permitir, mas não era esse o projeto que ele tinha. Não era esta a vontade que ele tinha. Quando o Senhor nos chamou para as missões, eu entendi logo, eu me entreguei. Eu disse: Deus, jamais eu quero sair nem para a esquerda nem para a direita, eu quero estar no centro da tua vontade. Custou caro, custa caro, mas é glorioso demais. E eu não troco por nada desta vida o centro da vontade de Deus. E o Espírito Santo, ele vai dirigindo, ele vai direcionando. E a pergunta que vem para nós nesta manhã é: qual é a agenda de Deus para mim e para você? Qual é o propósito e o projeto de Deus para nós? E quando Paulo, agora direcionado pelo Espírito Santo, vai para estes lugares, a Bíblia diz que ele chega num determinado lugar, Atos capítulo 16, e ele encontra ali um sistema totalmente mundano naquela cidade, um sistema dominado pela corrupção. A Bíblia diz que ali havia um espírito maligno imperando na cidade e enganando o povo. Os homens ricos da cidade viviam atrás de uma jovem que era adivinha, que tinha um espírito de adivinho. E Deus fez algo extraordinário ali no capítulo 16 de Atos. Quando eu olho esse capítulo, irmão, eu fico maravilhado, porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Na agenda de Deus não tem grande, não tem pequeno, não tem pobre, não tem rico, não tem ninguém. Eu fico maravilhado porque Jesus gosta muito de quebrar o protocolo e fazer aquilo que às vezes é totalmente contrário à regra, para que o nome dele seja glorificado. Quando você estuda a fé judaica, os judeus são muito metódicos, e eles eram muito religiosos, mesmo os cristãos, mesmo os irmãos, tinham a religião muito impregnada neles. E Atos 16, Jesus vai provar que não é questão de religião, nem de coisas
que os homens criaram e regras que foram colocadas por ele, dividindo classes sociais. Não, em Cristo Jesus, na agenda de Deus, todos são iguais. Todos são iguais. Por exemplo, irmãos, o judeu, ele fazia uma oração quando ele se levantava várias vezes no dia. Uma dessas orações o judeu fazia dizendo o seguinte: ó Deus, eu te agradeço por não ter nascido mulher, te agradeço por não ter nascido escravo, te agradeço por não ter nascido gentil. Os homens faziam esta oração com orgulho. 3 classes de pessoas que eles desprezavam: as mulheres eram desprezadas, os escravos eram desprezados e os gentios eram desprezados. Mas Jesus chega com a sua agenda e diz: aqui não tem esse negócio. Aí no capítulo 16 ele vai quebrar tudo, porque no capítulo 16 a primeira igreja implantada foi na casa de uma mulher chamada Lídia. Foi ali que Jesus começou a igreja, dizendo para eles que comigo não tem diferença. A segunda coisa que Jesus quebra, ele salva uma escrava. Essa menina era escrava, o espírito adivinho estava nela. Paulo orou por ela, libertou, ela se transformou e foi membro da igreja. E terceiro, Jesus quebrou o protocolo, salvando o guarda, o carcereiro, que era gentil, que não era do povo de Israel. Quebrou o protocolo, dizendo: eu faço como eu quero, da forma que eu quero, aonde eu quero. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, andar direcionado pelo Espírito Santo é algo maravilhoso demais, mas tem preço a ser pago. Nem sempre é rosas no caminho, nem sempre é coisas boas que nos esperam. Porque a vontade de Deus, apesar dela ser boa, perfeita e agradável, ela nos apresenta desafios, nos apresenta muitas batalhas, muitas guerras. Porém, no final nós vamos entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo está pregando, está falando, e quando ele termina de pregar, ele é atacado, ele é preso, ele é encarcerado, ele vai para a prisão. Talvez algum questionamento íntimo nele: mas eu não estou na vontade de Deus, eu não estou onde Deus queria que eu estivesse, e por que estou sendo perseguido, e por que estou preso, e por que estou apanhando? Nada disso ele questionou, ele simplesmente andava na direção do Espírito Santo. E lá na frente eles vão entender que a vontade de Deus é perfeita, é boa e é agradável. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo está preso, apanhando lá no cárcere, está encerrado. Agora eu gosto do texto, irmãos, quando a Bíblia diz que quando eles estavam lá, ele e Silas, preso, o texto vai dizer que eles estavam cantando e adorando. E de repente, eu gosto desta expressão, de repente, um terremoto aconteceu. Aleluia! Eu quero liberar uma palavra para alguém nesta manhã. 2020 vai acontecer um de repente na sua vida. Eu vou repetir, porque quando eu cheguei aqui, o Senhor me deu esta palavra e soou nos meus ouvidos. De repente. Aleluia! Tem coisas que você está aguardando e de repente vai acontecer. Porque para Deus agir é apenas uma palavra, é apenas um gesto. De repente. Aleluia, prepare-se, porque o de repente de Deus está chegando aí. Eles não estavam nem um pouquinho preocupados em serem libertos da prisão. Estavam cantando e adorando. E de repente, oh glória, terremoto aconteceu. E o terremoto envolveu todo mundo em volta. Aquela ação envolveu todos que estavam ali, porque o de repente de Deus na nossa vida não é só para nós, ele envolve muita gente. Vou repetir de novo, o que Deus vai fazer não vai envolver só você, vai envolver muita gente. É palavra profética nesta manhã. O que Deus vai fazer não vai envolver apenas você, mas vai envolver família, vai envolver igreja, vai envolver amigos, vai ser todo mundo abençoado pelo de repente que Deus vai fazer na tua casa. De repente, de repente, aleluia, oh glória. Alguém vai apavorar com você e dizer: mas ontem tu não estava assim. Mas houve um de repente e hoje eu mudei. Mas não estava naquele estado agora e daqui a pouco já está mudado. Houve um de repente e Deus mudou.
Aleluia! Apenas ande na agenda de Deus, porque o de repente acontece só para quem anda na agenda de Deus. Aleluia! De repente, o terremoto aconteceu. As cadeias se abriram. Isso é lindo demais, porque o concernente aqui é Paulo e Silas, não são os outros. Mas quando houve o terremoto, diz o texto, as cadeias de todos se abriram. Eu gosto de outra expressão, todas as portas se abriram. Oh, estar na agenda de Deus é tremendo. Você começa a ver coisas, todas as portas se abriram. Paulo e Silas, cheios de Deus, estão ali. De repente vem o carcereiro. Olha aquela situação e disse, chegou o meu fim, vão me matar. Antes que eles me matem, eu vou me suicidar. Quando ele vai se suicidar, Paulo salta e diz, não faça isso. Estamos todos aqui. Ninguém fugiu. Ele olha para Paulo e diz, mas o que acontece? O que houve? Que terremoto é esse? O que houve? Parece que vejo. A Bíblia não diz, mas Paulo deve ter explicado para ele todo o processo, o que Deus estava fazendo e o que Deus queria fazer. Ele olha para eles e diz, é assim. E o que eu tenho que fazer para ser salvo? Só uma coisa, crer no Senhor Jesus. E você vai ser salvo. Só eu? Não. Toda a sua casa. Haverá um movimento de salvação na terra antes do arrebatamento da igreja. Eu creio assim. Haverá um movimento dos quatro cantos da terra. Jesus vai salvar milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de almas. Eu creio que vai ter mais gente no céu do que no inferno. Eu creio. Não sei o que você crê, mas eu creio. Porque Deus nunca perdeu para o diabo. Ele não vai perder para Satanás. E nesse mover de salvação no mundo, eu quero declarar que a sua casa vai ser alcançada pela palavra de Deus. A mensagem de Deus vai chegar na tua casa. Aleluia. Agora veja como é lindo andar na agenda de Deus. Passa-se o tempo, Paulo sai dali, vai para outras igrejas, e lá na frente, Paulo está escrevendo uma carta à igreja de Filipenses, que era onde ele estava, de onde ele foi livre. Aí ele escreve, quero agradecer a todas as igrejas que têm me ajudado no ministério, mas principalmente vós, Filipenses, que tem sido bênção para a manutenção do meu ministério. E quando você começa a estudar, sabe quem era o maior mantenedor do ministério de Paulo? Era o carcereiro, que Jesus salvou naquela noite, e livrou da prisão e salvou. Andou na agenda de Deus, teve salvação e manutenção do ministério. Ele nunca sonhou e nunca imaginou, mas estava no projeto de Deus, porque Deus trabalha adiantado. Ninguém pega Deus de surpresa. Está tudo agendado aqui, está agendado no céu. Deus só vai esperando as coisas acontecerem. Ninguém pega Deus de surpresa. Quando pensam que Deus não vai escapar, ele já escapou, está longe. O diabo disse, vou matar Jesus, vou acabar com ele. Deus vai dar uma rasteira no diabo e diz para José, foge porque estão querendo matar o menino. Lá no Éden, quando Eva falhou, Adão pecou, a serpente veio, enganou, o povo ficou apavorado, todo mundo ali, o pecado entrou, que situação agora, como vamos viver? O diabo parece que quis tirar sarro de Deus e dizer, acabei com o teu projeto, acabei com tudo, agora não tem mais jeito, o pecado entrou. Deus disse, não, eu tenho uma agenda, e na minha agenda está escrito que da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça. Já está tudo preparado, já está tudo adiantado. Eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã, só adore, porque já está tudo programado. Só adora, porque já está tudo programado, vai acontecendo.
Nós estávamos com um problema no norte de Mali. Os extremistas atacaram. Nós perdemos muitas igrejas, queimaram, destruíram. E os irmãos tiveram que fugir do norte para a capital. 800 quilômetros. Não é 80 quilômetros, é 800 quilômetros. E como eles andaram? Caminhando. Fugindo da morte. No caminho, tinham apenas a roupa do corpo e o sapatinho. E foi gastando. Havia ido daqui da América um container de doações para a base lá em Mali, com muita roupa e muito calçado. Chegou lá, nós distribuímos para as aldeias, para os vilages, para os interiores, fizemos o que deu, mas sobrou muita roupa e muito calçado. Eram aproximadamente quase 300 irmãos. E nós mandamos o missionário distribuir, pegue o carro, distribua. O carro quebrava, não dava, a chuva impedia, o acesso era difícil, ficou trancado ali na base, roupa e calçado, muita roupa e muito calçado. Não conseguimos distribuir. Logo, dá o problema no norte, e desce o povo do norte, e chega na capital sem roupa e sem calçado. Deus disse, mas já estava na minha agenda. Pode distribuir agora para o povo. Ele não deixou distribuir antes. Ele disse, não, isso aqui já tem, algo já está agendado para isso aqui. Oh, glória! Onde o Espírito Santo te direciona, alguma coisa está acontecendo. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando adiantado. Deus está trabalhando lá na frente. 2020 o Senhor vai direcionar os teus passos como nunca, porque logo ali tem um de repente que vai acontecer. Tem um carcereiro para ser salvo, tem uma manutenção te esperando, tem um par de sapato, tem uma muda de roupa ali. Apenas ande na direção de Deus, na agenda de Deus. Aleluia! Você é direcionado pelo Espírito, o Espírito te leva no lugar certo, na hora certa, no momento exato. Eu vou encerrar. Nós tínhamos um missionário que trabalhava no Iraque, em Bagdá, na época do Saddam Hussein. Muito difícil. O Iraque perseguia muitos cristãos. Um casal de iraquianos se converteu, cheios de graça de Deus, o novo convertido, né? A gente olha para o novo convertido e diz que ele está no primeiro amor. Ele quer pregar, ele quer falar. Mas eu não sei se tem segundo amor, terceiro amor, quarto amor. Para mim só tem o primeiro. Esse casal converteu e saiu cheio de Deus na vida. Conseguiu uma caixinha de Novos Testamentos. No Iraque é proibido pregar. Mas eles queriam evangelizar. Pegaram um carro e saíram sem rumo. E disseram, Senhor, nos dirija. Andar na direção de Deus é lindo. Dei-nos alguém. E andaram. Porque tem que saber exatamente para quem vai falar. A gasolina diminuiu no carro e eles tiveram que parar num posto. Foram para abastecer o carro. Quando estão abastecendo o carro, a irmã olhou no canto do posto, na parede, um rapaz escorado na parede, com uma metralhadora nas costas, uma roupa militar. O Senhor disse a ela, fale para o teu marido ir até ele e falar do meu amor a ele e entregar o Novo Testamento. Ela olhou. Mulher não pode falar com homem em público ali. Quando ele veio pegar a carteira para ir pagar o combustível, ela disse, olha, está vendo aquele rapaz lá? O Senhor me disse para você ir até ele. Leve um Novo Testamento e fale do amor de Cristo a ele. Ele foi no porta-mala do carro, pegou o Novo Testamento, escondeu na blusa e foi pagar lá no caixa. Quando ele está pagando a gasolina, ele olhou o rapaz escorado e ele pensou, minha esposa deve estar emocionada. É perigoso demais. O rapaz está armado, é de grupos extremistas, eu não vou. E voltou para o carro. Ela tinha ido ao banheiro, quando ela voltou, eles embarcaram e saíram. Quando eles estão indo na autoestrada, ela perguntou para ele, escuta, você falou do amor de Cristo ao rapaz? Entregou o Novo Testamento? Como foi lá? Ele olhou para ela e disse, não, eu não fui. Eu fiquei com medo, eu acho que você estava emocionada.
ele está armado e tal, não fui. Ela ergueu as mãos para o céu dentro do carro e gritou: Jesus, no dia do juízo final, o sangue daquele homem, peça conta para o meu marido. Quando ele ouviu essa oração, ele pisou no freio, deu meia volta e voltou. Eu voltaria na hora. Voltou correndo. Chegou lá, o rapaz ainda estava lá. E se aproximou e começou a conversar com o moço. O moço estava bem sério, com a cara de tristeza, de angústia. E ele começou a falar. O moço deu ouvido a ele, e ele foi falando, foi falando. Quando ele entrou no projeto de salvação, porque uma porta se abriu, ele começou a falar a mensagem de esperança em Cristo Jesus. O rapaz tirou o chapéu e começou a chorar em prantos. E disse a ele: pode parar, já entendi tudo. Ele disse: mas o que você entendeu? Ele disse: já entendi tudo. Mas o que houve? Ele disse: olha, eu sou de uma família radical extremista. Nós vivemos uma desgraça dentro de casa. Há 2 dias atrás eu iria cometer um hecatoma lá em casa. A minha vida é uma tristeza, uma angústia. Eu carreguei a metralhadora, quando eu estava enchendo a metralhadora para matar todos de dentro de casa, depois eu iria me matar. Quando eu estou enchendo a metralhadora com as balas, com a munição, eu ouvi uma voz que me disse: há esperança para você. Eu levei um susto, não tinha ninguém no quarto. E a voz continuou dizendo: vá para aquele posto, porque alguém virá ao teu encontro com uma mensagem de esperança. Ele disse: moço, faz 2 dias que eu estou escorado aqui nesta parede te esperando. E você chegou. E você chegou. Andar na agenda de Deus é lindo demais. Quem pode ficar de pé nesta manhã? Deixe ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Poderá haver batalhas, espinhos cruéis na estrada, mas esta é a vontade dEle. Você vai chegar do outro lado, adorando e glorificando o nome dEle. Alguém nesta manhã está precisando demais de uma direção do céu. O Senhor está convocando alguém para entrar para o seu projeto, para a sua obra. Pastor, mas vai ter batalha, vai ter angústia, vai ter tudo isso. Mas Ele disse: estarei convosco todos os dias. E o gozo e a alegria que você vai provar é incomparável. É incomparável. Deus nesta manhã conta com você. E o de repente está aí. Aleluia. Tem alguém aguardando. Pode ser hoje, nesta manhã aqui, que o de repente vai acontecer. Vai haver um salto. Alguém vai saltar e vai sair da inércia. E todos vão olhar e vão dizer: mas e aí, o que aconteceu? De repente alguma coisa aconteceu. Quero chegar aqui ao altar. Eu quero orar por você agora, nesta manhã, direcionado pelo Espírito Santo, guiado pela voz de Deus. Pastor, eu me distanciei, eu me afastei. Esta é a manhã de você retornar. Pastor, eu nunca conheci Jesus. É a manhã de você conhecê-lo. Aleluia. Aleluia. O que eu devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, e vai ser salvo tu e a tua casa. A batalha, a angústia, a guerra, você não sabe para onde ir. Deus está falando para você nesta manhã que há uma agenda preparada para você. Há um projeto pronto para você. Oh, adore ao Senhor nesta manhã. Adore ao Senhor nesta manhã. Não dê um passo sem antes ouvir a voz de Deus. Entrega-se a Ele, rinda-se a Ele, e você verá o que Ele vai fazer. Eu estou sentindo Jesus caminhar aqui nesta manhã. Eu sinto o Senhor andar aqui. Eu ouço o barulho dos seus passos aqui. Adore a Ele, comece a adorar, comece a se render a Ele e a dizer: Senhor, a minha vontade é a tua vontade. Faça-se a tua vontade, assim no céu como na terra.
Eu vejo laços sendo quebrados, cadeias sendo rebentadas, muralhas caindo. Aleluia. Eu vejo o Senhor agindo no mundo espiritual agora. Aleluia. Eu vejo Deus levantando homens e mulheres com poder e autoridade para ser instrumentos na terra. As nações aguardam, os povos esperam. Seja revestido de autoridade e de poder, de ousadia para pregar o Evangelho. Alguém está te esperando, talvez escorado num posto de saúde, talvez escorado